Voltamos. Voltamos. Opa, Opa. Aí, está me ouvindo? sim, sim. Então, tá bom. Ô, Pedro, hoje a sua voz está Oi, assim, desanimada, meu filho. Tudo bem com você? tá, agora eu tô bem, porque eu tava com muita fome. Nossa, Ah, é? Ah, então tá ah, bom. Tá tava vendo? desanimado, Senti. tava meio. Eu vi uma voz, um desânimo. Falei, gente do céu. Será que tá tudo bem? Mas tá tudo em paz, né? Mas Ah, tá fome, tudo. fome tá perdoado. Agora tá tranquilo. Não, não é desânimo porque é online, eu gosto da sua aula, é legal. Ah, é porque eu sei, é porque normalmente você fala com entusiasmo, hoje você tá assim É, desanimadinho. é porque eu tô. De vez em quando eu gosto de analisar, e você fala, eu acompanho no livro, é meio assim, tem dias que é assim. Então, tá bom, então tá bom. O importante é ficar tudo em paz, né? Isso que é importante. Deixa eu ver aqui, o povo tá voltando. Tô vendo aqui a Alessandra, Ana Carolina, Débora, Graziele, Ellen, Isabela Rodrigues, Isabela Xavier, Matheus Felipe, Mike, Nívia Maria, Pedro, Rayane, Rogério, Suene, Tadeu, Tamara. Olha só, tô aqui e tem muito mais gente. O povo é que deu uma saída aí na hora do intervalo. Enfim, então vamos retornar para a gente dar continuidade, tá bom? Aí o povo vai entrando aí ao longo da nossa explicação. Então, como eu falei com vocês, agora eu vou apresentar a vocês algumas perguntas a respeito do sistema renal, tá bom? Porque aí a gente também, para a gente recordar de uma maneira geral a todo o assunto, tá? Que nós envolvemos, nós trabalhamos na primeira etapa, tá? Então vejamos, deixa eu ver aqui, tá? Sistema renal, eu até coloquei aqui imagem para a gente recordar, assim, fazer uma breve explicação, da mesma forma que eu falei anteriormente, né, para o digestório. Para a gente só recordar alguns aspectos anatômicos básicos e para a gente poder partir para as perguntas, tá? Na hora que a gente fala sobre o sistema renal, é aquele sistema que envolve a filtração do nosso sangue e a partir daí poder eliminar os constituintes, né? Restos metabólicos e fazer com que haja a eliminação desses excretas e excessos via urina. Nós temos como anatomia uma anatomia básica, né? A gente sempre trabalhou com isso. O sistema renal é constituído por dois rins, uma estrutura de pelve e ureter, que vai ligar o rim até o local de armazenamento da urina, que é a nossa bexiga. Eu chamo a atenção de vocês que a partir da bexiga nós temos o canal da uretra, que é um canal onde nós teremos a liberação desse material para o meio externo. Chama a atenção, só para recordar a todos, que a uretra masculina ela é bem maior, ela compreende cerca de 20 centímetros de extensão, ao passo que o canal da uretra feminina é bem menor, corresponde a aproximadamente um quarto, né? Tem aproximadamente 5 centímetros apenas de extensão. Isso ajuda, inclusive, a justificar o fato de nós, mulheres, temos uma tendência muito maior a termos processos infecciosos no sistema renal, em virtude, né, dessa proximidade com o meio externo, tá? Então, é muito importante a gente destacar essa característica básica em relação aos rapazes. Eles têm aqui, logo após a bexiga, a estrutura da próstata, que é uma glândula, que faz parte, né? Ela é uma estrutura glandular importante do sistema reprodutor. Afinal de contas, o constituinte do material dela vai se somar ao espermatozoide para além do ato, na hora do ato sexual. Chamando a atenção também que no sexo masculino, o canal da uretra é um canal que é comum tanto ao sistema renal, com a eliminação da urina, quanto ao sistema reprodutor, porque também é o local da liberação dos espermatozoides na hora da excitação masculina, né? Então, essa é uma característica bastante particular, o fato do canal da uretra ser comum
tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema renal. Já nós, mulheres, temos canais distintos. Nós vimos que nós temos o canal da uretra, que é exclusivamente para eliminação da urina, e temos, do ponto de vista reprodutivo, o canal vaginal, tá? Bem, aqui, só para a gente não deixar de mencionar, situado no polo superior dos nossos rins, nós temos a glândula adrenal ou suprarrenal, que é uma glândula endócrina que nós vamos estudar a partir da unidade 3, tá bom? E aqui nós temos toda uma vascularização. A vascularização ela é muito intensa e presente juntamente ao sistema renal, uma vez que se a função dos rins é filtrar o nosso sangue, obviamente eu tenho uma riqueza de vasos que chegam até esse ambiente, né? Então, eu tenho aqui a artéria aorta abdominal, que vai se ramificar na origem artéria renal, e a veia cava inferior, que vai dar origem à veia renal, tá bom? Bem, e aí, então, dito isso, eu vou prosseguir. Logicamente, tem várias outras características para a gente poder trabalhar, mas que ao longo das perguntas, eventualmente, vou aí estimulá-los a perguntar, a gente ali a fazer parte e a recordar um pouco desse sistema renal, tá bom? Bem, eu vou dar para vocês a primeira pergunta. É muito básica, vocês não vão demorar muito tempo, eu sei, mas de qualquer forma, por favor, não respondam agora para dar oportunidade do seu colega de pensar e responder. Olhem só, cada ureter possui cerca de 24 a 34 centímetros de comprimento. Ele repousa em uma posição retroperitoneal e contém uma parede muscular lisa espessa. Cada ureter conduz a urina. Aí pensem aí e me falem qual que é a alternativa correta. Pensem só um minutinho, não vão dar necessariamente a resposta agora, mas já já eu vou perguntar a vocês. Tem microfone ligado aí, por favor. Inclusive com som de televisão. Por gentileza. Tá bem? Bem, aqui essa pergunta já é básica, né? Eu ainda coloquei essa imagem, mas é porque eu acho que é bom a gente reafirmar e a gente recordar todo mundo, né? Então, olhem só. Qual que é a resposta a essa pergunta? A. A de amor. Letra A. Isso, muito bem. Aí foi logo a primeira. Devia ter dado um trabalhinho, pelo menos se vocês lerem o restante. É isso mesmo, tá certinho, né? Mas só para a gente recordar todo mundo e possibilitar vocês a relembrarem, eu tenho aqui a estrutura dos rins, né? Como eu falei, já mostrei na imagem anterior, eu tenho aqui a estrutura do rim e aqui eu tenho o ureter. Então, o ureter, ele faz a ligação dos rins à estrutura da bexiga, que é o local de armazenamento, tá? É importante a gente destacar porque ele é uma estrutura, um conduto, né? Tecido muscular liso, extremamente fino e que vai fazer com que aquela urina formada ela possa ser depositada e armazenada no ambiente de bexiga, tá? Então é isso mesmo, super simples, muito fácil, mas que bom, todos vocês acertaram, tá bom? Professora, Diga. desculpa interromper, é porque tem alguém lá no grupo da nossa sala que está pedindo a permissão da senhora para poder entrar. Uai, deixa eu olhar aqui, porque a princípio vocês estão todos liberados, mas deixa eu olhar aqui, tá bom? Tô olhando aqui. Deixa eu ver aqui. Porque estão todos liberados. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu ver se tem alguém fora aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu ver. Porque vocês entram
direto. Vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Aqui, para mim, não tem ninguém mais ações. Tá todo mundo liberado. Quem que é, Matheus? É aluno da sala? Fala com ele que... Oi, perdão? Acho que é o Giovan. Quem, perdão? O Giovan. Giovan? Uai. Isso. Vocês entram, deixa eu ver aqui. Vocês entram direto, deixa eu ver, só um minutinho, tá? Tô saindo mesmo aqui, ó. Aqui. Opções. Matheus, Professora, é o Giovan mesmo. Deixa Professor. eu colocar. Oi. Às vezes dá erro mesmo, eu tive esse problema também. É? Eu vou mandar o link para ele aqui, só um minutinho, Tá. manda aqui, porque a Angélica um dia me mandou e eu consegui entrar também, deu esse problema comigo. Tudo bem. Porque aqui, Eu também ó, estão todos liberados para entrar e para mim não aparece ninguém que esteja aguardando também não, tá bom? Matheus, é o Giovan mesmo o nome dele. Ah, sim, obrigado. Tá? Ok. Então, falem para o Giovan não deixar de entrar, então, novamente. E deixa eu até falar com vocês, porque a bateria aqui da onde eu vejo o nome de vocês está acabando. Então, aí na hora que ele fechar, eu não consigo mais ver o nome de vocês, tá bom? Aí, se for, não assustem, não. Se eu passar a perguntar quem é que tá falando, é porque ele realmente tá terminando a bateria aqui. Bem, porventura, o Giovan já conseguiu entrar? Mandei para ele aqui agora, professora. Obrigada, viu, Adilson? Ok. Porque, inclusive, aqui para mim não tem ninguém precisando na espera e estão todos liberados a entrar, tá bom? Então tá, então vamos. Questão 12. O equilíbrio da química interna de nossos corpos se deve em grande parte ao trabalho dos rins. Nossa sobrevivência depende do funcionamento normal destes órgãos vitais. Sabemos que a urina é formada nos rins, mais precisamente nos néfrons. O processo inicia-se com a filtração do sangue, que ocorre em qual região do néfron? Pensem direitinho que vocês vão me dar a resposta já já. Vejam aí qual que é a resposta que vocês vão responder. Esse eu acho também super simples, super fácil. Eu só quero que vocês se recordem das etapas de formação da urina. Ok, vocês já têm a resposta? Letra A. Sim. Letra A. Letra A. Muito bem, Letra A. muito bem. Certíssimo. Deixa eu marcar aqui. Marca texto, letra A. E aí eu pus até o desenho aqui, porque eu queria recordar com vocês as regiões do néfron, tá? Se vocês se recordarem, eu mostrei para vocês, o néfron é a unidade básica, né? Fundamental dos rins. Os néfrons, na verdade, nós temos milhares de estruturas de néfrons, né? Nós temos milhares de estruturas de néfrons em cada rim. E aí a estrutura do néfron, ele é compreendido por essa estrutura circular, que é o glomérulo renal, tá? Que é onde tem a filtração. Nós temos o túbulo contorcido proximal, que é o local, inclusive, que a gente vai verificar, que eu vou ter grande reabsorção de água, de bicarbonato, de glicose, né? Vários elementos vão ser reabsorvidos aqui. Depois nós temos a alça de Henle, que é essa estrutura que no seu ramo
descendente, porque está descendo, e no seu ramo ascendente, porque está subindo. Depois eu tenho o túbulo contorcido distal. E depois eu tenho o túbulo coletor. Recordando a vocês, aliás, eu não vou falar muito mais aqui não, porque tem questões aqui que daqui a pouco vão falar sobre algumas particularidades nessas regiões. Se eu falar demais, depois se torna muito óbvio. Mas aí depois eu reafirmo e lembro vocês, tá bom? Então, muito bem, vocês falaram, é mesmo. Essa região do glômerulo renal é o local onde ocorre a filtração, né? O processo básico inicial é uma da primeira etapa. Lembrando a vocês que a formação da urina, ela compreende 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção, tá bom? Então, vejamos. Próxima pergunta. Pergunta número 13. Casos de doping vêm se tornando cada vez mais frequentes em nosso país e no mundo. Ciente desse problema, a Agência Mundial Antidoping vem realizando importante trabalho na conscientização e controle de atletas de elite, com publicação anual de relatórios a respeito do controle antidoping realizado internacionalmente. Deixa o xixi do Maradona em paz, droga. Isso foi publicado em 97. O teste antidoping, que frequentemente aparece nas notícias dos jornais, é feito a partir de um exame de urina dos atletas. Isso se torna possível porque, através do néfron, que é a unidade funcional dos rins, é executada a tarefa de... Então, pensem, vocês já vão me dar a resposta daqui a pouquinho. Inclusive, tem um termo aqui que eu deixei, porque eu achei que era uma boa oportunidade até de falar com vocês, porque eu acho que eu não cheguei a utilizar essa terminologia. Mas, de qualquer forma, vale. Né? Que a gente está revendo mesmo, é bom que a gente tenha a oportunidade de reforçar com vocês. Então, olhem só. Vocês marcariam nessa questão qual letra? Letra B. Uhum. B. Letra B. B. Exatamente. Letra D? E aí, B. Mas aí é justamente isso, olha só. Esse termo catabólitos, na verdade, o que ele significa? Eles são restos metabólicos, tá? Eu até na hora que eu estava colocando essa questão aqui, eu falei assim, gente, eu acho que eu não usei essa terminologia com os meninos. Mas, de qualquer forma, eu falei assim, mas eu vou deixar, porque eu não vou nem substituir, não, porque aí é uma boa oportunidade que eu tenho de explicar para eles, tá? Então, olha só, o néfron, que é a unidade funcional dos rins, que é o local onde a gente tem toda a formação da urina, né? Ela é a unidade funcional justamente porque ele tem a função de quê? Absorver glicose? Não. Secretar aminoácidos, filtrar glóbulos sanguíneos e oxigenar o sangue? Não. Ele é responsável por quê? Qual que é a função clássica? Formação da urina, que significa eliminar restos metabólicos, tá bom? Então, eu tô colocando aqui para vocês, inclusive, justamente para não deixar de dar, inclusive, essa simbologia, né? Esse significado, essa palavra catabólicos. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu coloco para vocês, são restos metabólicos, né? Enfim, é mais usual. Mas, de qualquer forma, é bom a gente recordar que, eventualmente, possa aparecer isso para gente, tá bom? Então, é a letra B, sim. Próxima questão número 15. O sistema urinário retira do organismo, através da urina, as substâncias em excesso e os produtos residuais do metabolismo, justamente o quê? Catabólitos, né? Contribuindo para a manutenção da homeostase, ou seja, da composição química do meio interno.
Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos é: vou colocar, vocês pensem direitinho e não me deem a resposta agora não. Espera só um minutinho. Por favor, tem microfone ligado aí, com muito barulho externo. Por favor. Ok? Sim. Pode falar, professor? Pode falar. É de escola. Letra E. Letra E é de escola. escola. Exatamente. Inteligente. Nossa. Aqueles, né? Oh, meu Deus do céu. Pelo Olha, menos, né, professor? Tem que ter acertado. Né? mas é de escola, né? Olha só. Vejamos, então, só para a gente ir aqui. Ô, professora, Oi. eu fiquei na dúvida entre a D, só que eu esqueci que os órgãos não estavam ligados com o sangue. Oh, meu Deus do céu. Olha só, vou até voltar a pergunta aqui para vocês verem literalmente o raciocínio. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu tô aqui com o negócio. Tentei anexar pelo celular e ele tá com... Deixa eu ver aqui. Tá com som. Mas espera, deixa eu ver aqui. Não consigo, não. Deixa eu pôr ele mais longe em relação a onde eu estou. Olha só, os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos é realmente retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumula no sangue desses pacientes, né? Afinal de contas, esse é o princípio básico geral aqui pra gente, né? De forma alguma, aqui, ó, não é função dos rins oxigenar sangue, não é função dos rins nutrir o sangue dos pacientes, não é papel dele funcionar interferindo na porção gasosa, né? Ele não retira excesso de glicose, muito pelo contrário, que nós vimos que glicose é energia, ele não deva ser retirado, né? Então, de fato, todas as questões aqui anteriores, elas estão todas erradas. E a função
que nós temos literalmente aqui desses aparelhos, né, que venham substituir os nossos rins, é justamente retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados. Aproveitando só a oportunidade para lembrar de vocês que a quantidade de indivíduos que eventualmente venham ter doenças renais crônicas, né, é um contingente muito grande em termos populacional. A gente tem que destacar que a partir do momento que o indivíduo tem perda dos rins, perdas funcionais renais, nós temos realmente uma necessidade de substituição da função renal pelos aparelhos, né? É quando nós vimos a respeito da hemodiálise, né? Se vocês se recordam, e que a característica da hemodiálise é a partir do momento que o indivíduo apresenta apenas 30% da função renal. Ou seja, ele já perdeu um rim por completo e o outro já está com prejuízos funcionais, tendo agora o de 30% a menos da sua capacidade funcional. Esse indivíduo, a partir do momento que ele é estabelecido com perdas renais, é fundamental que se realize a hemodiálise, como nós vimos. Esse indivíduo ele é obrigatório, ele infelizmente não tem escolha, ou é hemodiálise ou é fila de transplante, né? Mas a gente também sabe que por mais que ele possa almejar o transplante renal, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Então, ele obrigatoriamente vai entrar dentro de uma sessão de hemodiálise, tá? Lembrando a vocês que a hemodiálise, ela possa, às vezes, ser realizada de uma maneira abrupta. Então, foi até que eu comentei com vocês, ninguém está livre, né, de eventualmente precisar ter uma disfunção renal, até aguda, até proveniente de algum acidente, por exemplo, automobilístico, e que aí, às vezes, eu precise de realizar a hemodiálise por um catéter que é colocado na jugular. Ou, a partir do momento que eu tenho uma doença renal crônica, onde eu tenho um acompanhamento clínico e uma análise dessa perda da função renal, essa hemodiálise ela possa ser programada e aí o indivíduo realiza as fístulas, né? Que são aquelas ligações arteriovenosas que se faz no braço. Por que disso? Porque a partir do momento que o indivíduo faz hemodiálise, gente, como nós vimos, ele vai ter que fazer um mínimo de 3 vezes por semana, tá? E ao longo de 4 horas, porque a sessão de hemodiálise ela dura cerca de 4 horas por dia. Então, esse paciente agora vai ter, ao resto da vida dele, ter que realizar a hemodiálise um mínimo de 3 vezes por semana, todas as semanas, tá? Nós até trabalhamos com a característica de que o paciente renal crônico, ele fica dependente da sessão de hemodiálise, e se para ele viajar, né, ele precisa antes de ir para o local dele de destino, ele precisa de certificar-se que lá tem um local de hemodiálise, ele se cadastra e aí ele precisa de dar continuidade ao processo dele no local onde ele for viajar, tá? Tem essa que é a via de hemodiálise clássica e tem a via que nós vimos que é a parental, né? A que a gente fala a hemodiálise que ocorre via parental. O que acontece isso? É por via do mesentério, por via das estruturas membranosas do intestino, que acaba conseguindo fazer esse processo de hemodiálise, não no hemocentro em si, mas, por exemplo, dentro do ambiente doméstico. A gente verificou que isso existe sempre prós e contras para todos os processos e que quem vai, na verdade, decidir é o paciente em conjunto com o médico responsável, com o nefrologista, tá bom? Ô, professora. Pode falar. Eu te interrompi, é o Pedro. Pode falar, Pedro, pode falar. Eu ia falar que você falou do catéter, não é? Aham. Quando a gente está usando esse processo do catéter, a diálise, não é? Diálise, exatamente. Só colocar aqui para você, é o seguinte, é porque o catéter, sempre tem a presença do catéter, né? Descartar. Ó, caiu, mas foi eu que fechei, tá bom? Deixa eu pegar aqui só para recordá-los aí.
É porque o catéter, existe o termo catéter, que é onde tem a implantação do processo, né, externo em relação ao meu organismo. Mas na hora que a gente fala catéter, por isso até estou voltando aqui em termos de imagem para você recordar, Pedro, existe uma estrutura de catéter que é colocado na jugular, que aí não seria a diálise, não. Deixa eu colocar aqui só para você ver. Estou procurando aqui em termos de imagem. Aqui, ó. Enfim, deixa eu pegar. Vai aparecer a imagem para vocês, tá? Aqui. 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 Ok? Aí. Olha só, Pedro. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Tá? Então, na hora que eu falo do catéter, é essa estrutura daqui, que é um catéter venoso, que ele possa ser colocado, por exemplo, no indivíduo que não tenha tido um preparo anterior, né? Foi quando eu falei que nenhum de nós estamos livres, quem dera, né, que isso não pudesse não ocorrer com ninguém, mas na verdade é que diante de uma situação de emergência, eventualmente eles utilizam essa estrutura. Isso que eu tô falando, essa estrutura aqui a gente denomina de catéter venoso simples, mas, por exemplo, ele também é utilizado em outros processos. Qual que é o diferencial? É que esse catéter, ele tem uma estrutura maior e ele é inoculado na região da jugular, tá? E, por exemplo, no caso de uma diálise e da hemodiálise, as estruturas de catéter, elas são colocadas nas estruturas venosas, né? Olha só, e aí a gente, inclusive, possa utilizá-las em substituição às estruturas de fístulas, que é quando a gente tem um preparo, igual aqui, só na imagem para vocês perceberem, olha, existe a implantação, né? E ele vai em relação ao ambiente da fístula, que é um processo que a gente denomina de hemodiálise. Essa estrutura de catéter, ela é interessante pelo fato dela poder ser emergencial. Então, ela tem prós e contras. É bom porque ela pode ser utilizada em situações não programadas. Por outro lado, ela é muito mais passiva de ter processos infecciosos no indivíduo que está com ela. Além de tudo, também é muito incômodo, né? A partir do momento que, se você for imaginar que às vezes eu tenho um paciente que possa, a partir daí, o resto da vida ter que fazer hemodiálise, não é fácil. Agora, na hora que você falou essas duas terminologias de hemodiálise e diálise peritoneal, que a gente tinha comentado, é que o termo hemodiálise, eu tenho ali a participação de um aparelho externo, né? Que é onde eu preciso de ir no setor de hemodiálise, eu fico ali sentada durante 4 horas, tem todo um cuidado, mas o meu sangue vai ser filtrado por essa estrutura mecânica, que é um aparelho que é externo. No caso da diálise peritoneal, que aí é uma outra terminologia, o que a gente faz? Na verdade, esse paciente ele fica em casa e ele utiliza esse processo de filtração do sangue, colocando-se como base a estrutura do peritônio, né? Como eu falei com vocês, aquela estrutura membranosa que envolve os nossos órgãos abdominais. Então, acaba utilizando desse ambiente, tá bom? Tem prós e contras de tudo. É interessante imaginar que esse paciente não precisa de ir no centro de hemodiálise. Por outro lado, também, embora isso seja interessante, mas nem todos os pacientes renais crônicos têm condições de realizar isso dentro do ambiente doméstico. Nem todos têm um ambiente realmente limpo, asséptico, precisa da presença de uma pessoa para poder auxiliá-lo. Então, o fato é que isso daqui se torna extremamente necessário, mas é muito importante que paciente, em conjunto com o seu nefrologista, né, que é o médico responsável por esse acompanhamento, possam verificar qual que é a melhor via para o paciente, tá bom? Ok, Pedro? Assim, obrigado. De nada. Eu vou voltar aqui Deixa eu ver aqui. Espera que eu acho que eu fechei o arquivo. Só um minutinho, tá, gente?
porque senão aí também não adianta. Aqui. Isso. Agora sim. Agora vocês vão ver. Isso. Aqui. Agora vocês voltaram a visualizar a questão 15, ok? Ok. Então, tá bom. Então, vejamos. Aqui vocês tinham me dado resposta, tá? É porque na hora que eu fecho, eu falo para não marcar. Que era a questão que é retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados, tá bom? Então, próxima questão número 16. Os rins podem ser divididos em córtex e medula, região cortical e região medular. O córtex possui estruturas vasculares, os corpúsculos renais, onde o sangue é filtrado. O fluido formado percorre um sistema tubular nas regiões cortical e medular, onde sofre modificações e torna-se a urina. Os túbulos da medula, devido ao seu arranjo e à diferença de comprimento, constituem estruturas cônicas, as pirâmides medulares. A base da pirâmide medular situa-se no limite córtico-medular e o ápice, que é a região de papila, é voltada para o hilo. Antes de continuar, porque aqui ele só está recordando a gente do aspecto anatômico dos rins, né? Deixa eu aproveitar esse desenho aqui para a gente lembrar que eu tenho os rins, a região cortical, que é essa região toda aqui, ó, que eu estou circundando, olha. Tudo isso daqui é região cortical. E tem a região medular, que na verdade é o que ele estava apresentando ali. Mas aqui de uma maneira mais simples para vocês entenderem. Olha, toda essa região daqui para dentro, eu tenho o que eu denomino de região medular, tá bom? Então, novamente, região cortical, que é essa borda externa, periférica, circundando todos os rins, e aqui a região medular, que é toda essa areazinha. Na hora que ele fala pirâmide renal é isso daqui, ó, é essa estrutura que ela realmente nos remete, parece um triângulozinho, né? E é a estrutura de pirâmides renais. Só para a gente recordar o que a gente também viu, que dessas pirâmides renais, olha, eu tenho essa regiãozinha daqui que são os pequenos cálices e depois eu tenho os grandes cálices, que no conjunto vão formar a estrutura da pelve e o ureter, tá bom? Só para a gente recordar e aproveitar em termos de imagem. Bem, o fato é que ele apresentou esses conceitos aqui, isso tudo inclusive foi retirado do livro da Mariebe. E aí eu peço para vocês observarem essa figura. E sobre a estrutura representada nessa figura, pode-se afirmar que, ou seja, marquem para mim a afirmativa verdadeira. Pensem bonitinho, não me falem por enquanto não. Na hora que puder falar a resposta, eu falo com vocês. Qual que é a resposta correta? B. Pelo menos, Estou na dúvida entre A e B. pelo menos eu não lembro nada sobre a aula falando sobre estímulo hormonal. Se você falou, eu esqueci. Tá, então, veja, eu só vou te ajudar a lembrar. Lascou. É bom, aqui a gente pode se dar o luxo de recordar. Deixa eu falar com vocês, antes de conferir essa questão em si,
Eu coloquei aqui atrás, ó, eu coloquei uma imagem justamente para recordá-los. Olha só. Porque essa questão ela envolve formação de urina, tá? Então, o que eu quero que vocês se recordem? Vocês já me falaram que na região do glômerulo renal é o local onde eu tenho a filtração glomerular. Ok, tranquilo. Só que ao longo, e eu falei com vocês, que essa filtração glomerular ela é pouco seletiva. Isso significa que tem muitos elementos que são importantes ao meu sangue e que eles passam por esse túbulo contorcido proximal. Bem, isso significa o seguinte, que tem muita coisa que está aqui que ele precisa de voltar para o meu sangue. Por isso que a gente denomina de reabsorção. E ainda tem alguns elementos que no finalzinho ainda possam sair do sangue e voltar para constituir a nossa urina. Na hora aí, foi o Leone que falou que não lembra de nada hormonal? Foi. Oi, Leone, olha só. Quando eu apresentei para vocês o seguinte, no túbulo contorcido proximal, eu tenho muita reabsorção. O que eu vou ter reabsorção? Eu vou ter reabsorção, primeiro, de sódio, tá? Inclusive, isso faz com que grande parte dessa água também seja reabsorvida. Eu tenho reabsorção de glicose. Glicose é um conteúdo energético, né? Energia, então realmente a glicose ela tem que voltar, ela tem que manter no meu corpo e não ser eliminado na urina. Eu tenho a liberação de aminoácidos, tá? Reabsorção de aminoácidos. E eu tenho a reabsorção de bicarbonato. Então aqui nesse ambiente eu tenho muita reabsorção. E aí que entra essa característica hormonal. Vê se você não se recorda. Eu falei com vocês o seguinte, nessa primeira porção, o túbulo contorcido proximal, quando há reabsorção de água, essa reabsorção ela ocorre em função do quê? Da reabsorção do sódio. Por quê? Sódio é um elemento, é um íon, que ele puxa a água. Então, a partir do momento que o sódio é reabsorvido, o meu organismo também vai fazer a leitura de reabsorção de água, porque ela vai acompanhar o sódio. Só que é o seguinte, existem esses dois momentos aqui, ó, tanto aqui do túbulo contorcido, do túbulo coletor, quando essa regiãozinha aqui, da região da alça de Henle, em que eu ainda também posso observar a absorção de água. E foi aqui que eu comentei com vocês que esse ambiente, a reabsorção de água se faz dependente do hormônio. É o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Só para até fazer você lembrar, Leone, eu falei com vocês, por exemplo, quando o indivíduo, até brinquei, ó, vocês não têm idade para isso, mas você já deve ter ouvido falar que a pessoa que quando vai para o barzinho, bebe uma cerveja, ela tem uma tendência a, com o passar do tempo, tá toda hora ao banheiro. Por quê? O etanol, ele inibe o hormônio antidiurético. Isso significa que é um hormônio que vai estimular com que eu tenha maior liberação de água. Então, eu vou ter maior formação de urina, consequentemente, eu vou ter maior vontade de urinar. Meu ato de micção vai ser muito mais intenso, tá? Professor, Diga. eu lembro de você falando essas coisas mesmo, só não lembrava que era hormônio. É hormônio, tá bom? É beleza. o que a gente chama ADH, que é de trás para frente, hormônio antidiurético. E esse hormônio também, ADH, é também reconhecido como vasopressina. Eu até tenho uma questão aí que eu acho que eu até mudei, porque eu acho que eu não tinha comentado com vocês que ADH é igual vasopressina. Mas é importante porque às vezes se aparece numa questão para ninguém, na verdade, né, errar por não saber, tá bom? Então aqui, ó, é a reabsorção de água nesses dois ambientes, é a reabsorção de água estimulado pelo hormônio e que estamos todos nós conscientemente sob a ação desse hormônio. Agora, a partir do momento que você toma etanol, ele vai inibir essa ação e aí a gente vai produzir uma maior quantidade de urina, tá bom? Então eu voltei aqui, só para completar. Essa secreção aqui final no túbulo contorcido distal, ela se faz
principalmente de secreção de íons de hidrogênio, onde eu tenho, inclusive, ali a constituição final, porque, afinal de contas, nós sabemos que a nossa urina é ácida, né? Então, essa acidez deve-se muito a essa maior quantidade de íons de hidrogênio sendo liberados nessa região, tá bom? Então, dito isso, tá? Aí é que eu vou voltar aqui à questão. Então, olhem só. Aqui, que é um ambiente onde eu tenho a filtração, o sangue está chegando. É um ambiente onde no meu sangue eu tenho o quê? Muita proteína, muita glicose, né? Eu tenho os constituintes aqui. Então, vamos dizer em A. Em 6, que é esse ambientezinho daqui, a concentração de proteína é maior do que em 1? Sim. Afinal de contas, em 1 aqui, ó, seria a liberação da urina. E eu, inclusive, eu nem devo ter proteína na minha urina, tá? Então, A tá certo. Inclusive, ela é a resposta certa. Mas eu vou fazer os outros só para vocês também acompanharem o raciocínio. Olha só. Essa figura, ela não atua, essa estrutura, que é o néfron, ela não atua sob estímulo hormonal? Atua sim. É justamente quando eu mostrei para vocês que, particularmente, aqui, ó, nessa região, né, tanto do túbulo coletor quanto aqui da alça de Henle, é sob a ação do hormônio ADH, tá? Aqui vai ficar feio, mas só para lembrar vocês que é hormônio antidiurético, tá? Bem, então ela não atua? Tá errado, ela atua sob estímulo hormonal sim. Em 6, a concentração de glicose é menor do que em 1? Não. Glicose também, como nós vimos, ela não deva ser eliminada. Então, na verdade, ela é maior. Em 2 está onde? Aqui é o túbulo coletor. Em 2, além de água, grande quantidade de proteína? Não deve. Afinal de contas, aqui já é a porção final de levar a urina para a bexiga. Então, não deve. Em 5, que é onde, cadê o 5? Tá aqui, que é o túbulo contorcido proximal. A reabsorção de água sob estímulo do hormônio antidiurético? Não. Aqui se faz em função da reabsorção do sódio, tá? Inclusive é o diferenciador. Aqui eu não tenho ação hormonal. A ação hormonal está associada a esses dois ambientes que eu falei com vocês anteriormente. Então, nessa questão, a resposta é A, tá? A de amor. Questão 17. Quando o indivíduo apresenta doença renal crônica, o rim não consegue eliminar adequadamente os restos dos alimentos digeridos. E nessa situação, deve-se ter uma orientação quanto à alimentação, que deve ter certos cuidados. Considere os indivíduos adultos, metabolicamente normais, designados por A e B. O indivíduo A tem uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos. O indivíduo B, ao contrário, tem uma dieta pobre em proteína e rica em carboidratos. Possa prever que na urina do indivíduo A exista. Então, olhem só para a gente verificar. O indivíduo A, se vocês quiserem, pode até anotar aí. A, o quê? Rica em proteínas, muita proteína e pouco carboidrato. Indivíduo B, pobre em proteína e rica em carboidrato, ou seja, é o inverso do outro. Mas ele quer imaginar que na urina do indivíduo A, ou seja, na urina do indivíduo que tem uma dieta rica em proteína e baixa em carboidratos, vai existir o quê? Preste atenção, que vocês vão me falar a resposta já já. Tem até a ver com o que a gente já comentou hoje, na hora que a gente falou sobre alimentação, lembra? Que uma alimentação rica em proteína, eu vou ter maior produção de
Glicose? Ureia, né, pastor? Não. Ureia, exatamente. Por quê? Porque a ureia é resultado do metabolismo das proteínas. Então, o indivíduo que consome muita proteína, ele acaba produzindo muita ureia. E, consequentemente, no indivíduo saudável, eu vou ter maior concentração de ureia na urina desse indivíduo, né? Então, dito isso, qual que é a letra que vocês marcariam? A B. E eu vou explicar. De bola. B de bola. Olhem só. Esse indivíduo A, que é o indivíduo que tenha grande ingesta de proteína e baixa ingesta de carboidratos, ele vai ter maior concentração de ureia do que na urina, do que o B, que aí um é justamente o contrário do outro, e não deve ser observada a glicose na urina de nenhum deles. Por quê? Glicose não deva ser eliminada. Situações de normalidade, gente, não quer dizer que eu não possa eliminar. Mas se eu estiver eliminando, tem que ver por que isso está acontecendo, tá? Em situações normais, glicose, proteína, eles são componentes que não devem ser eliminados na urina. Eles devem ser retidos pelo meu organismo. Eventualmente, algum problema ali na filtração, possa, às vezes, que eu encontre, que eu observe isso, tá? Gente, com isso, eu sei que a gente chega aqui no horário, e eu gosto, porque senão também acaba perdendo em produtividade, né? Sempre tem, inclusive, os colegas que já foram saindo aqui no finalzinho. Então, eu vou encerrar com essa questão 17. Eu acho que a gente conseguiu rever muitos conceitos aqui importantes. Eu peço a vocês, né, que não deixem de continuar a estudar, fazer as atividades ali no AVA. Eu já vou depois postar para vocês, que foi uma pergunta que vocês também me fizeram. Vou postar para vocês ao longo dessa semana as atividades das parciais referentes à segunda etapa, tá? Já indicando tudo direitinho. Amanhã eu finalizo isso. E quarta-feira nós temos, começa, né? A nossa aplicação da oficial é do dia 22 ao dia 28, que é institucional. Então, a partir de quarta-feira, então, eu vou colocar lá a oficial da nossa disciplina de quarta-feira, tá bom? Então, desejo a vocês um bom final de semana, um bom feriado, né? Quem Amanhã, dera, feriado. bom final de semana. Já pensou? Não, mas a gente tá Boa afim de final de noite, semana, professor. né? Muito descanso. Então, obrigada, Dilson. Então, a vocês um bom feriado, e quarta-feira estamos aqui firme e forte, se Deus quiser, tá bom? Aproveitem para estudar e fazer as atividades aí para poder recordar tudo, tá bom? Tá bom, bom feriado, professora. Para nós, vamos aproveitar e trabalhar mais um pouquinho. Isso que é bom. Tchau, Fiquem boa com noite a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Falou, Fiquem tchau. com Deus. Com Tchau, Deus. tchau. Com Deus também. Beijão.